Existem dezenas de métodos para se meditar. Normalmente nós estamos acostumados aos métodos em que se fica sentado, ajoelhado, com as pernas cruzadas. Existem outros métodos. Um deles se chama, no Japão, Ritsuzen. Ritsuzen seria meditar em pé. Meditar em pé diz respeito a uma possibilidade que, num segundo momento, vai levar a variações possíveis de meditar, que seriam as meditações dinâmicas, meditação caminhando, meditação trazendo outras possibilidades de movimento. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Ritsuzen. Ritsuzen, na China, ele tem sua origem, em termo geral, assim, pelo menos por ser mais antigo. Seria os métodos que se chamam de abraçar árvore. Abraçar árvore, posicionando-se braços como se realmente estivesse abraçando algo, ele é muito mais do que uma metáfora. Mas esse é um método chinês. Vamos tentar não nos apropriarmos de explicações mais detalhadas de algo que eventualmente a própria comunidade chinesa e excelentes professores, instrutores podem fazer muito melhor do que eu. Nesse caso eu vou falar sobre Ritsuzen, a compreensão que se teve no Japão desse método, as adaptações que eventualmente foram colocadas a ele e eventualmente também esse mesmo método aqui junto ao Brasil, neste país, como no caso eu posso traduzi-lo e ao traduzi-lo adaptá-lo, reinterpretá-lo ou dentro de uma ideia poética recriá-lo para que seja viável compreender dentro do linguajar português Brasil. A ideia básica de Ritsuzen é você estar numa postura e sustentar essa postura durante um determinado tempo, 3, 5, 10, 20 minutos. Eventualmente, essa postura, ao ficar-se tanto tempo, viria-se ou se perguntaria, muito exaustiva, muito tedioso. O tédio é algo que eu já discuti com relação à meditação, mas vamos entrar novamente em alguns aspectos do que já foi falado. Mas é muito difícil, porque uma das questões mais difíceis numa sociedade baseada no estresse, baseada na ansiedade, na angústia, ficar parado. Porque para a nossa sociedade, a sociedade ocidental como é hoje, mesmo a oriental, em termo geral, fazer, deixar pronto, realizar é algo fundante. Seria a base do consumismo. Eu não tenho paciência para fazer, realizar, aprender. Então, eu quero adquirir pronto. O adquirir pronto é justamente algo que vem sendo lidado desde questões culinárias, por exemplo, com o crescimento dos alimentos fermentados, ou colocar-se os alimentos fermentados, aquele que demora tempo, chamado também slow food, que demora tempo para ser produzido. Essa valorização daquilo que é feito, não mais encontrado pronto, mas que se enfrenta o processo. Curiosamente, Ritsuzen, ele é você aparentemente ficar parado, ter o seu corpo parado. Certamente a sua mente vai ficar agitada no começo, mas pense desse modo, em isolamento social, seu corpo está parado. Para você não reconhecer a sua mente agitada, você assiste um programa de televisão, olha a internet, etc. Mas, ao fazer isso, você perde a oportunidade de reconhecer o que é sua mente, de aprender um pouco mais sobre si mesmo, e inclusive sobre a mente daqueles todos que te cercam. Seria como no mundo corporativo, onde se tem tanta palestra, tanto workshop, tanto exercício e aprendizado para se conseguir lidar com o estresse do dia a dia, lidar com as questões de integração, lidar com as questões de liderança, com as questões de venda, com N questões que estão presentes no universo corporativo, mas que basicamente se podem resumir a dentro de um mundo onde as regras são impostas, como o indivíduo pode sobreviver e encontrar a sua idoneidade. Ritsuzen também tem essa possibilidade, encontrar a sua idoneidade, ao tirar de você, por meio de uma questão didática, a movimentação excessiva externa,
Ao tirar essa possibilidade, você vai ter de enfrentar o que acontece dentro de você, inclusive sob sua pele. O que acontece nesses micromovimentos que sustentam a posição. Posição básica de Ritsuzen, você poderia o chamado Shinzentai. Você fica numa posição que não é sentido, mas é deixar o corpo em pé. Deixar o corpo em pé, o primeiro aspecto é perceber onde existe peso, onde existe compressão, onde existe esticamento, onde existe torção. Nos locais que existirem peso, em termo geral, uma parte pesa sobre outra, eu estendo. Diminuo o peso, desde a sola dos pés até o topo da cabeça. Esse estender, num primeiro momento, parece ser uma ideia apenas vertical, mas também ela é horizontal. Porque o estender está afeito à direção da fibra muscular. Então, meu abdômen, fibra vertical, fibras diagonais, estendo. Peitoral, horizontal, diagonais, estendo. Minhas costas, vertical, diagonais, estendo. Ao estender, num primeiro momento, pode ser que eu tenha a sensação de que eu estou me esticando, existe resistência. Se eu estendo minha fibra peitoral, diagonal, horizontal para os lados, e sinto resistência junto ao externo, talvez eu deva estender vertical meu externo. Se eu perceber que ao estender vertical meu externo, elevar levemente, eu tenho uma sensação maior da extensão, uma facilitação do processo, é sinal que alguma coisa correta estou fazendo. Mas se ao levar externo eu sinto uma pressão junto à garganta, eu eventualmente deveria flutuar a cabeça. Estender a musculatura de garganta, tanto vertical quanto lateralmente. Se isso aumentar ainda mais a minha possibilidade de extensão das estruturas anteriores, alguma coisa eu estou fazendo correto. Então, apesar de se colocar como um processo meditativo, é um processo de compreensão de como estar no mundo, onde eu não mais desabo sobre mim mesmo, onde eu estou buscando superar uma ideia em que eu conflituo comigo mesmo. A Shinzentai seria a posição mais básica. Você não fica com peso nem numa pé, nem no outro, seu peso não cai no calcanhar e você apenas fica em pé. Eventualmente, Shinzentai você fica quanto tempo? Comece com 3 minutos, evolua para 5 minutos, 7 minutos, 10, 12 minutos, 20 minutos. Alguém pode falar assim, mas qual o sentido de ficar 20 minutos parado nessa posição? Não estou nem na fila de um banco, nem esperando um ônibus, nem mesmo em pé no ônibus. Para qual o sentido de ficar nessa posição? O sentido de ficar nessa posição é uma ideia didática de aprendizado. Porque eu, após alguns segundos, já começo a pesar sobre meus joelhos, sobre meus tornozelos, meus pés, meu quadril, minha lombar, minhas axilas, minha nuca, meu peito, meu abdômen. Por que eu começo a pesar sobre mim mesmo? Porque numa questão tão simples como ficar em pé, eu começo a desabar sobre mim mesmo. Alguém poderia perguntar, mas se eu começar a desabar sobre mim mesmo, eu começo a me mexer. Aí eu paro de fazer isso. Mas de algum modo, desse mexer, nesse grande movimento, eu estou tirando de mim a possibilidade de, por meio de um pequeno movimento, de um micromovimento, organizar a minha estrutura osteomuscular, que é um dos objetivos aqui. Mas aí nós temos a questão da mente. Volto à afirmação. O corpo é uma âncora no presente. O corpo não viaja para o passado, futuro, fantasia. No momento em que sua mente, a sua consciência atenta ao corpo e regulariza as condições do seu corpo, e você percebe, sim, sobre essas condições, sobre essa compreensão de adaptação continuada, eu posso ficar 20 minutos, 1 hora, 2 horas, parado, ou aparentemente parado. Alguma coisa se aprendeu sobre a resiliência, sobre a capacidade de aprender a negar a si mesmo a necessidade de realizar algo que não necessariamente precisa ser realizado agora. Eu me determinei, eu vou ficar 20 minutos meditando. Então por que eu vou trocar essa meditação por ligar o celular, assistir televisão, ver um site da internet ou algo do gênero? Então, ao negar os desejos que surgem,
eu mantenho uma ação continuada para realizar algo que no mínimo seria treinar a si mesmo para estar no mundo dentro daquilo que a minha consciência determina. A segunda posição de Ritsuzen seria a posição Persi, que dá nome ao método. Você traria os braços à frente. Esse trazer os braços à frente, o cotovelo não deveria estar abaixo do punho. Nessa posição, o cotovelo no mínimo estaria na mesma altura, ou talvez até um pouco mais alto. Por que isso? Porque a ideia aqui seria que eu não estivesse fazendo força para cima. A minha mão, meu antebraço, meu braço não faz força para cima. A ideia seria que meu braço, ele sustenta meu antebraço e meu punho. Mas nessa posição eu estou sentindo peso. Então eu rotaciono levemente meu antebraço. Desse modo meu punho não cai. Nessa posição ele cai. Mas se eu rotacionar levemente, pronto, meu antebraço não cai mais. Meu punho não cai mais, minha mão não cai mais. Nessa posição, meu antebraço cai. Se eu rotacionar, aqui já não cai mais. Então, eu aprendo, por meio dessa posição, qual é a posição do meu braço que sustenta meu antebraço, meu punho e minha mão. Nessa posição, eu sinto peso nos meus deltoides. Ao sentir peso no meu deltoide, eu passo a retrair. Então eu devo estender. Como eu faço para estender? Eu percebo onde está o peso. Está no deltoide? O que eu faço? Eu vou trabalhar uma relação simples. Eu vou perceber minha clavícula com relação ao meu húmero, ao osso do braço. Clavícula, osso do braço. E o que eu faço? Eu elevo externo. E percebo se ao levar externo, sem jogar peso para as minhas costas lombares, eu consigo ter uma sensação que meu deltoide estende, meu braço estende. Nessa condição, se retornar novamente a sensação de peso, eu estendo mais. Até ter a percepção que toda a linha peitoral abre, estende. Toda a linha posterior estende. Inclusive todo o grande dorsal, trapézio, eles estendem. Nessa posição, se eu sentir uma pressão na nuca, uma pressão na garganta ou algo do gênero, eu trabalho aquela ideia de abertura de fundo de boca ou entrada de boca. Se eu perceber que isso vai me ajudar a estender ainda mais meus trapézios, alguma coisa eu fiz corretamente. Nesse meio tempo, eu vou trabalhar a respiração. Enquanto eu trabalho a respiração, enquanto eu organizo a respiração, eu vou observando se meu fundo de boca, minha área de epiglote, se ela irregulariza, ou seja, essa entrada de boca com relação a fundo de garganta, se ele fecha. Eu mantenho ele com uma ideia de expandir. Mais uma vez, expandir não é esticar. Gradativamente eu vou construir uma sensação de abertura. Uma sensação de abertura da linha posterior e anterior. Enquanto você trabalha essa condição, você vai ver que 2, 3 minutos já vão ter passado. Você já conseguiu um trabalho significativo. E esse é um aspecto crucial. Essa é a posição, você pode fazer sentado, por exemplo. Senta-se mais na ponta, mais junto à ponta da cadeira, sente seu pé inteiro, não peso no calcanhar e trabalha Ritsuzen. Pessoas que têm dificuldades motoras podem trabalhar desse modo. Não feche a mão nem estique demais os dedos. Deixe eles liberados de tensão, porque mais tarde vai ter um trabalho a ser feito. Se você fizer sentado, o que você deve observar é que se você começar a sentir pressão na lombar, é possível que você esteja criando uma lordose. Então o que você faz? Ilíaco, o osso do quadril, você bascula ele. Você leva os ossos, a ponta do quadril crista ilíaca levemente para trás. Então, está sentado, ao invés de projetar o quadril para trás, você leva a crista ilíaca levemente para trás. Desse modo, você vai observar que, estando em Ritsuzen, estando posicionado,
Então, abro o fundo de boca. Eu vou perceber eventualmente que, ao bascular quadril, minha região lombar sacral abre, tem uma abertura lateral, trazendo uma certa sensação de conforto, de eliminação da pressão, do bloqueio, da irregularidade. Aos poucos, vá se treinando. Começa com 3 minutos, 5 minutos e avança no dia a dia. No próximo vídeo, vamos falar sobre a relação quadril-pernas, como funciona. E vamos falar também sobre Hanzen, a terceira posição que pode ser trabalhada, estudada, enquanto se trabalha a ideia de meditação em pé.